Graça e paz, este é o nosso canal Cristo em Vós, e falando mais uma vez sobre a ceia do Senhor. Nesse vídeo, que eu acredito que ficaria muito bem se você assistisse ele após assistir um outro que nós fizemos também sobre a ceia do Senhor, vai te auxiliar muito a compreender. Ainda faz parte daqueles vídeos que nós comentamos sobre aquilo que a igreja deve fazer para ser considerada como uma igreja verdadeira. A ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor. Os textos mais citados que falam sobre a ceia do Senhor estão em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 29, Marcos capítulo 14, do 22 ao 26, e Lucas no capítulo 22, versículo 14 e 20. Essas são chamadas de passagens bíblicas paralelas, porque esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Mas também temos um outro relato, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e o 42. E os textos também conhecidos a respeito da ceia, 1 Coríntios 10, versículo 1 a 4, não podemos esquecer de João 6, que nós comentamos no outro vídeo, o capítulo 10, versículo 15 até o 22, e também o capítulo 11, versículo 17 ao 34. Ambos estão na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos crentes de Coríntios. Em Lucas capítulo 22, versículo 14 e 20, eu quero ler com os irmãos, diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ele foi traído, ele instituiu a ceia do Senhor. Ele reuniu seus discípulos, celebrou a primeira ceia. Ele não reuniu perdidos, ele reuniu os seus discípulos. Ele não reuniu perdidos, nem mesmo outros crentes, pessoas que criam nele naquela época, mas reuniu os seus discípulos. Aquela primeira ceia, ela foi restrita. Naquela ocasião, a ceia foi profética, pois apontava para eventos que iam acontecer no futuro. Aquele futuro era muito breve, pois dentro de 2 dias, o Senhor Jesus Cristo, ele ia ser crucificado e iria cumprir o que a ceia simboliza. Então vamos falar um pouco sobre a questão de ceia restrita. Existem algumas maneiras de praticar a ceia que as pessoas talvez não conheçam. Por exemplo, algumas igrejas, a igreja que eu faço parte, a ceia é celebrada mensalmente. Eles creem, a igreja acredita que deve celebrar uma vez por mês. Alguns lugares, baseando lá em Atos dos Apóstolos 20, eles acreditam que a ceia do Senhor deve ser celebrada todo domingo. Baseado em capítulo 20, versículo 7, que diz que reunindo no primeiro dia da semana. Então eles celebram todo domingo. Em outros grupos, eles celebram somente uma vez por ano, porque eles acreditam que, como a ceia ela é uma transição da Páscoa, ou seja, a ceia está substituindo a Páscoa, e a Páscoa só é celebrada uma vez por ano, logo a ceia do Senhor também deve ser celebrada
somente uma vez por ano. Ceia restrita aos crentes. Pela lógica, ao receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa deve ser batizada. Porque ela sendo batizado é um ato de obediência a Cristo, se identificando com Ele. É um ato de testemunho. O salvo não pode participar da ceia se antes não deu esse testemunho básico. Existem igrejas que praticam a chamada ceia livre, que pessoas não batizadas acabam participando da ceia. A igreja que eu faço parte, talvez a igreja que você faça, ela só entrega a ceia do Senhor para aqueles que foram batizados. Então, a ceia é restrita aos crentes. O primeiro passo é comentar sobre ceia restrita aos crentes. Em alguns grupos ela é restrita somente aos crentes batizados. Pelo registro bíblico, todos os salvos primeiro foram batizados, depois fizeram outras coisas, inclusive alguns registros de terem participado da ceia. É usado como base o capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Sendo assim, concluímos que o perdido não pode participar de algo que anuncia sua própria condenação. Somente o crente em Jesus Cristo, o salvo verdadeiramente, pode participar da ceia do Senhor, porque é uma lembrança de que o Senhor Jesus Cristo fez. Sendo assim, a obra de Cristo é proclamada como sendo eficaz na vida do salvo. Comentando sobre algumas formas de celebrar a ceia. Existe o chamado sacramentalismo, a transubstanciação, a consubstanciação, presença mística, presença real e graça com ele. O primeiro grupo de sacramentalismo são aqueles que creem que a ceia do Senhor é uma obra ou um ato executado por alguém para fins sagrados. Eles creem que a ceia do Senhor é como um sacramento. Alguns grupos creem assim, por exemplo, o catolicismo romano, alguns reformados, como presbiterianos, algumas batistas reformadas, creem que a ceia do Senhor é um sacramento. Então eles devem praticar essa obra ou esse ato executado por alguém para fim sagrado, um meio de receber graça. A transubstanciação é um dogma católico. É um dogma católico romano que afirma que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor quando esses elementos são apresentados. De acordo com essa crença, quando o padre pega a hóstia e levanta e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o sacrifício do mundo, tira o pecado do mundo, naquele momento que ele quebra a hóstia, é oferecido um novo sacrifício. E aí, depois daquele novo sacrifício, daquela nova morte, a pessoa que participa da hóstia está participando diretamente do corpo do Senhor. Chegam a crer que está comendo partes realmente do corpo do Senhor, por causa da chamada transubstanciação. Transubstância. A substância pão e vinho se transforma na substância carne e sangue do Senhor. A consubstanciação é um ritual luterano ou anglicano que afirma que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor Jesus quando esses elementos são ingeridos. Essa é chamada consubstanciação. Poderia dizer que se transforma no corpo e no sangue quando toca na boca do participante, aí se transforma no corpo e no sangue. Até chegar à mão dessa pessoa, eles ainda creem que, por exemplo, ainda é pão, ainda é vinho, mas quando encosta na boca, ao começar a comer, aí se transforma no corpo e no sangue. A chamada presença mística é um conceito errado de que Jesus está presente no pão e no vinho. Existem alguns grupos evangélicos que creem que Jesus está presente no corpo, no pão e no vinho. Que esse tipo de crença, dessa presença mística, leva a dois tipos de erros. O primeiro é a chamada presença real, que ao comer o pão estou participando de todos os benefícios do corpo de Jesus e bebendo o cálice recebo a virtude do sangue de Jesus. Ou seja, o poder que habitava em Cristo passa a habitar em mim. As virtudes que habitavam em Cristo passam a habitar em mim.
ao participar do corpo e do vinho e do pão. Essa é a chamada presença real, né? Vem da presença mística, a presença real. Ao comer, você participa das virtudes do poder de Cristo. E o outro erro, que é muito cometido pela presença mística, também muito cometido por evangélicos, é a chamada graça com ele. Significa que ao participar, o fiel recebe graças especiais que de outro modo não seria possível. Ao participar do corpo e do sangue, ele é um meio de graça e ele passa a ter graça junto com Cristo. É muito comum entre grupos evangélicos convidar os crentes para a ceia da reconciliação, que ao participar da ceia faz essa reconciliação. Ao participar da ceia, você também vai alcançar alguns méritos ou vencer alguns obstáculos que você tem na sua vida, alguma barreira, alguma dificuldade. Venha participar dessa ceia, porque essa ceia vai abrir as portas para você. Na minha opinião, não é necessário muito esforço, não é preciso muito esforço para a gente concluir que tal posição é uma mistura de transubstanciação com consubstanciação e mais algumas heresias inseridas no mesmo grupo. É muito comum quando algumas pessoas vão distribuir a ceia, ao chegar com o pão e o vinho, chegar a entregar a pessoa e dizer assim, o corpo do Senhor. Outros dizem o sangue do Senhor. Bom, esse é muito perigoso porque na verdade o que ele está entregando ali é pão e o que está entregando é vinho. Não se transforma no corpo e não se transforma no vinho. Até porque quando Jesus celebrou a ceia, a primeira ceia, instituiu a ceia com seus discípulos, ele disse, esse é meu corpo, esse é meu sangue, mas ele estava vivo em pessoa e não era nenhuma parte do seu corpo. É um simbolismo. Amém? Outro comentário nós podemos fazer aqui. Outro comentário que nós podemos fazer aqui é porque Jesus disse assim, o apóstolo Paulo, eu comentei no outro vídeo, que ele diz assim, pois que todas as vezes que comerdes desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então participar da ceia corretamente, ou celebrar a ceia do Senhor corretamente, é primeiramente anunciar a morte do Senhor. E ao anunciar a morte do Senhor, também fazer viva a lembrança de que Ele está vivo e que Ele voltará. Uma das maneiras que acredito que a ceia do Senhor é praticada de forma equivocada, errada e às vezes correndo sérios riscos, é quando num culto de ceia do Senhor, a mensagem pregada não está voltada para a ceia do Senhor, não está voltada para a morte do Senhor, vida do Senhor, retorno do Senhor, mas é um assunto totalmente aleatório, diferente, não tem nada a ver com a ceia do Senhor. E quando falta alguns minutos para finalizar aquele culto, a gente observa a correria de obreiros arrastando uma mesa, partindo o pão com as mãos sem lavar, e aí estão dizendo que estão celebrando a ceia. Mas o apóstolo diz assim, portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu vou explicar sobre essa palavra indignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, diz o apóstolo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É o texto de 1 Coríntios 11, versículo 26 até o 30. Simbolismo ou memorial? Simbolismo ou memorial? Esta é a posição correta, esta é a forma bíblica de celebrar a ceia do Senhor. Os elementos, eles são simbólicos, ou eles são memorativos. Sendo assim, expressa a comunhão do salvo com Cristo. Ao participar, rememoramos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. A esperança é fortalecida na convicção de que Cristo voltará. A nossa esperança é fortalecida na convicção da volta iminente de Cristo.
iminente não quer dizer que ele voltará de qualquer maneira, mas voltará no momento certo, estipulado por ele. E esse momento pode estar muito próximo de acontecer. O sal, o pão, ele continua pão. O vinho continua vinho. O salvo participa não para ter comunhão, mas porque está em comunhão com o Senhor. Sendo salvos, devemos estar prontos para o retorno do Senhor, e não apenas para o dia da ceia. Comentando a respeito um pouco mais sobre essas passagens bíblicas, os textos, lá em Coríntios capítulo 11, versículo de número 26 ao 30, o apóstolo ele diz assim: porque toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, para essa reunião nós temos a mensagem já definida. É sobre a morte do Senhor. Para essa reunião nós temos a mensagem definida. O Senhor está vivo. Para esta reunião chamada Ceia do Senhor, nós já temos uma mensagem estipulada pelo próprio Senhor, definida pelo próprio Senhor. Nós temos o script, ou seja, o esboço já dado pelo próprio Senhor. Nós anunciamos a sua morte, celebramos a sua vida, até que ele venha, a volta do nosso Senhor. Ele diz: portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente não é um adjetivo, é um advérbio. Indigno é um adjetivo. O apóstolo Paulo não está dizendo que todos que estão participando ali pode participar sendo um indigno, porque na exegese que Paulo apresenta, na interpretação de Paulo, ele usa a palavra indignamente de forma proposital. Indignamente significa que nós não somos merecedores, mas somos agraciados por ele, pois mesmo não sendo merecedores, sendo pecadores, nós tivemos o privilégio, a grandeza de sermos chamados por ele, e agora temos a oportunidade de assentar à mesa e comer desse pão e beber desse vinho. Indigno, que é um adjetivo, todos nós somos indignos. Quem pode chegar à mesa do Senhor e dizer: eu vou participar da ceia do Senhor porque sou santo o suficiente, porque sou salvo o suficiente, porque sou crente o suficiente e sou digno de comer da mesa do Senhor, sou digno de participar dessa mesa? Não, ninguém pode dizer que é digno. Indigno todos nós somos. Por isso o apóstolo usa a palavra indignamente, um advérbio, porque indignamente todos nós chegamos. Indigno todos nós somos. Mas temos o privilégio de participar porque é o Senhor que nos convida à mesa. Seguindo mais um pouco, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, qualquer que comer desse pão, beber desse cálice dignamente, será culpado do corpo do Senhor. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Mais uma coisa de mito que os crentes têm, que nós temos que tirar, temos que agora nesse vídeo falar que não pode acontecer. O apóstolo Paulo não diz que é para o homem examinar e não comer. Ele diz que examine-se o homem a si mesmo e assim coma, é para comer, desse pão e beba desse cálice. Examine-se o homem a si mesmo e reconheça que ele é indigno, mas que ele está chegando à mesa, que ele não está chegando indignamente, porque a dignidade do Senhor lhe deu o privilégio. A dignidade não é sua, a dignidade é do próprio Senhor Jesus Cristo, que te coloca à mesa do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz: examina e coma desse pão e beba desse cálice. Uma das coisas muito erradas que nós vemos crentes fazer na ceia do Senhor é que eles têm o mês todo para andar na presença do Senhor, já que nós devemos andar na presença do Senhor não é só no dia da ceia, mas todo o tempo da nossa vida. E às vezes ele pratica um determinado pecado durante o mês, ele não confessa ao Senhor, não conserta com seu irmão, não conserta a sua situação, e no dia da ceia ele se acha indigno por causa desse pecado, e aí esse pecado
acaba acusando a sua mente e ele não participa da ceia do Senhor. Mas veja bem que o apóstolo Paulo deixa bem claro que pecados praticados não devem esperar 30 dias para serem confessados. Os crentes que fazem isso é penitência católica. Eu vou chamar de penitência evangélica, porque são evangélicos. Mas isso é uma penitência evangélica, não é bíblico. Quando nós pecamos, nós devemos pedir ao Senhor perdão, se possível, no exato momento em que cometemos o erro. Aí o apóstolo Paulo diz que é para participar da ceia do Senhor. Os que bebem indignamente, que são aqueles que não confessam os pecados, que são aqueles que não consertam diante de Deus, não têm uma comunhão com o Senhor, não fazem o reconhecimento de que Cristo morreu no seu lugar, ainda são exaltados pensando que pode ser salvo pelas próprias obras, aqueles que creem que são salvos pelas obras, esses sim, ao participar, eles participam indignamente, porque eles dizem que a morte do Senhor foi em vão, porque ele pode fazer algo mais que pode salvar a sua vida. Eles não discernem o corpo do Senhor. E o apóstolo finaliza: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Que Deus em Cristo te abençoe. Ainda ficou muita coisa que poderíamos falar a respeito da ceia do Senhor, mas para que esse vídeo não fique tão longo, né, talvez faremos um outro vídeo ainda falando sobre a questão da reunião que tem que haver para a ceia do Senhor e comentaremos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, dê um like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para uma outra pessoa para assistir também e divulgue o nosso trabalho. O nosso propósito é trazer mensagens com uma teologia simples, uma teologia mais popular, mais compreensível. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.